Olá, gente, tudo bem com vocês? Os comentários de hoje é sobre uma franquia que virou febre, que mudou a cara do terror de mascote e que com certeza tirou o sono de muita gente aqui. Estamos falando de Poppy Playtime. Para situar todo mundo, esse é um jogo de terror e sobrevivência lançado inicialmente lá em outubro de 2021, desenvolvido e dirigido pela galera da Mob Entertainment. A premissa todo mundo já sabe, né? Você volta para uma fábrica de brinquedos abandonadas anos depois que os funcionários sumiram misteriosamente. Mas o vídeo de hoje não é sobre a história que todo mundo já careca de saber. O foco aqui é analisar a evolução técnica e criativa dessa saga. Eu joguei os 5 capítulos lançados e vou dar minha opinião sincera, nota por nota, sobre como essa experiência foi mudando. Já adianto aqui para vocês. Tem altos e baixos, tem momentos em que é pura adrenalina e tem momento que a gente só aceita. Vamos começar pelo começo, o primeiro capítulo. Olhando para trás hoje, depois de tudo que a gente viu nos capítulos mais recentes, eu preciso ser honesto com vocês. O primeiro capítulo funciona muito mais como uma demonstração técnica, um piloto do que como um jogo completo e robusto. A atmosfera, sensacional. Aquele sentimento de estar no lugar que deveria ser feliz, mas está podre e abandonado. É muito bem construído. A mecânica das mãos esticáveis foi introduzida aqui de um jeito genial. Era novidade e era fresco. Porém, a experiência é muito curta e mecanicamente é muito simples. Os puzzles são básicos demais, basicamente pegue isso aqui, coloca ali, aperte o botão. E a inteligência artificial do vilão principal desse capítulo também é bem roteirizado. Você sente que está num trilho o tempo todo. Ele cumpre o papel de apresentar o mundo, te dar uns sustos e te deixar curioso. Mas em termos de complexidade do jogo, ele é bem raso e comparado ao que veio depois. É um bom aperitivo, mas não enche a barriga. Para Poppy Playtime capítulo 1, eu dou nota 6. E aí a gente pula para o segundo capítulo. E aqui, meus amigos, a coisa começa a mudar de figura. A primeira coisa que a gente nota é a escala. A fábrica parece gigantesca agora. A gente sai daqueles corredores apertados do início e vai para a área muito mais aberta, com verticalidade. A jogabilidade ganha um upgrade interessante. A gente recebe novas habilidades para as mãos, o que permite pauses mais verticais, tipo se balançar em lugares sem chão. Isso deu uma dinâmica muito mais de aventura para o jogo. E não é só de andar e levar susto. O terror aqui muda um pouco também. Se no primeiro era tudo muito silencioso, aqui a gente começa a ver uma personalidade sádica nos inimigos. O vilão da vez propõe desafios, propõe jogos, o que aumenta a tensão psicológica. Não é só correr, é ter que raciocinar enquanto está com medo. Apesar das melhorias, o ritmo do jogo dá umas engasgadas. Tem momentos que a exploração fica um pouco cansativa e alguns pauses parecem estar lá só para esticar o tempo do gameplay. Além disso, tecnicamente, na época do lançamento, ele sofreu alguns bugs que quebravam um pouco a imersão. É um jogo melhor que o primeiro? Com certeza. É mais ambicioso, mais bonito e mais tenso? Sim. Mas ainda falta aquele tempero para virar uma obra-prima do terror. Para Poppy Playtime capítulo 2, nota 7. Agora vamos para o terceiro capítulo que, sem sombra de dúvidas, esse foi um salto de qualidade mais absurda da franquia até aquele momento. A atmosfera aqui deixa de ser apenas assustadora para ser genuinamente perturbadora e opressiva. A direção de arte desse capítulo é impecável. A ambientação, que mistura um orfanato com a fábrica, traz um peso emocional muito forte. Você não está só fingindo de monstro, você está descobrindo uma história triste, pesada. A narrativa ambiental, aquilo que o cenário te conta sem ninguém precisar falar nada, funciona perfeitamente. E a jogabilidade? As novas mecânicas introduzidas, especialmente a questão da máscara de gás e da fumaça, adicionaram uma camada de pânico que eu não senti há muito tempo em jogos desse estilo. Você se sente vulnerável, cego e caçado o tempo todo. O vilão principal desse capítulo tem uma presença absurda. Ele não é só um monstro gritando, ele é uma entidade psicológica. Os sonhos, as alucinações, tudo foi construído para te deixar desconfortável na cadeira. Foi aqui que a desenvolvedora mostrou que não estava de brincadeira. O design de som,
A iluminação, a complexidade dos pauses, tudo foi elevado ao nível máximo. Foi a experiência definitiva de terror de mascote. Pra Pop Playtime, o capítulo 3, eu dou nota 9. Lindíssimo. Vamos agora pro quarto capítulo. Ele pega tudo que o terceiro fez de certo e refina, os gráficos continuam lindos, a movimentação é fluida e a história continua se aprofundando de um jeito que prende a gente. Ele sofre um pouco do que eu chamo de síndrome do sucessor. O capítulo 3 foi tão impactante, tão inovador nas mecânicas do terror psicológico que o 4, mesmo sendo ótimo, não teve o mesmo fator choque. Ele manteve a qualidade, mas não reinventou a roda como o anterior fez. Os cenários continuam incríveis e a gente vê novos tipos de inimigos, trazem uma dinâmica diferente de combate à fuga. A narrativa está mais madura, focando muito em respostas que a gente buscava desde o início. É um jogo extremamente competente, divertido e tenso. Em alguns momentos a fórmula já começa a ficar um pouco previsível para quem vê jogando desde o começo, mas ainda assim é uma aula de como manter uma franquia viva e interessante. Para a própria Playtime 4 eu dou nota 8. E agora o recém-chegado capítulo 5. E gente, eu preciso respirar fundo para falar desse aqui. A palavra que define esse capítulo é insano. Visualmente, em escala, em ambição, ele é gigantesco. Tem horas que você olha para a tela e não acredita no que está acontecendo, mas nem tudo são flores. Eu vou ser bem sincero aqui, né, novamente, teve hora que dava sono. O jogo oscila muito. Tem momentos frenéticos, mas aí ele entra nos trechos que se arrastam demais, que parece que não acaba nunca. A quebra de ritmo aqui é real. E emocionalmente, olha, é um teste de paciência. Teve uma parte específica que eu tava assim, feliz da vida, cara. Eu tava assim, meu Deus, graças a Deus, o que tá acontecendo? Cara, eu tô isso. E cara, depois aí, 5 minutos depois, eu já tava pé na vida, cara, com vontade de tacar o controle na parede, cara. Eu não vou contar o que é pra não estragar a surpresa e não dar spoiler, tá? Mas sabe que o jogo brinca com a sua cara. Ele é tecnicamente impressionante, mas essa inconsistência, uma hora chato, outra hora incrível, uma hora feliz, outra hora frustrante, tirou ele do pódio para mim. Para Pop Playtime, o capítulo 5, nota 7. Essa foi a saga Pop Playtime. Agora eu vou fazer o rank aqui da saga inteira. Eu vou fazer do pior ao melhor, tá? Lembrando que todos são muito bons, tem um legal e todos são bons, tá bom? Pra mim, o pior é o primeiro, tá? Pra mim, o pior é o primeiro capítulo. É um jogo curtinho, mas ainda assim foi um bom começo. Em quarto lugar, eu acho que coloco o capítulo 2. Em terceiro lugar, eu coloco o quinto. Aí o segundo é o quarto capítulo. E o primeiro, obviamente, é o capítulo 3. Não tem jeito, é o ápice de Pop Playtime. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham, pelo menos aqui, curtido demais essa minha opinião, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Show de bola? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E tchau!